Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aí ao Templo Batista, uma igreja acolhedora. Nossa gratidão a Deus por sua vida, pela vida da sua família, aqueles que nos acompanham aí pela internet, que Deus os abençoe também. Nós queremos nessa manhã, uma bela manhã de domingo, sol bonito lá fora, agradecer ao Senhor mais uma vez por aquilo que Deus tem feito. Grandes são as misericórdias do Senhor derramadas sobre nossas vidas. Amém. Deus tem nos abençoado, Deus tem dado a nós tudo aquilo que necessitamos. E nós temos que agradecer do fundo do nosso coração por essa tamanha graça, bondade, misericórdia, pelos presentes de Deus que são derramados sobre nossas vidas. E nesta oração, nós queremos mais uma vez lembrar de alguns nomes, dentre eles, irmã Ildaci, irmão Isaías, lembrando também da nossa querida irmã Cida Matos, que passará por uma cirurgia essa semana. Lembramos também de irmãos como o irmão Wagner, irmã Edna. Lembramos também do Rafa, da Gabriela, da família, de um modo geral, que Deus possa derramar graça, misericórdia sobre eles. E lembramos dos missionários, lembramos dos pastores, lembramos da obra dessa igreja, dos demais irmãos e dos pedidos de oração que temos recebido ao longo da semana. Saiba você que temos orado pelos pedidos que têm chegado e entendemos que muitos outros irmãos têm orado também. E nesta manhã nós queremos colocar todos estes diante do Senhor, pedindo a direção, a graça e o poder do Senhor. Então vamos orar mais uma vez. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, amigos que estão aqui nesta manhã, aqueles que nos visitam. Toda honra e glória sejam dados ao Senhor. E obrigado por essa oportunidade que é única, exclusiva, oportunidade vinda da parte do Senhor. Lembramos de irmãos, amigos que passam por momentos de debilidades, momentos de fraquezas, momentos de enfermidade, que o Senhor possa visitá-los. Aqueles que estão em meio a tratamentos, que o Senhor possa dar, ó Deus, avanço naquilo que eles estão fazendo. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, clamamos por restauração. Aqueles que estão desanimados, clamamos, ó Pai, pelo ânimo do Senhor sobre suas vidas. Pai de amor e bondade, também oramos pela vida daqueles que estão se preparando para passar por cirurgias, por procedimentos mais complicados. Ó Deus, toma nas tuas mãos. Pai de amor e bondade, pedimos em favor dos missionários, oramos em favor dos missionários, lembrando deles, de suas famílias, filhos, que o Senhor os guarde, os proteja, dê a eles êxito naquilo que é alvo do chamado que o Senhor colocou a eles, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Oramos também pelas igrejas espalhadas pela face da terra, que o Senhor seja com estes, abençoando e dando graça para que essas igrejas possam com fidelidade pregar a Tua palavra e levar o amor de Jesus àqueles que tanto necessitam e carecem. Pai de amor e bondade, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja, obrigado pelas portas que têm se aberto, obrigado, Senhor Jesus, pelas pessoas que temos tido a oportunidade de caminhar e vislumbrar as grandes coisas que o Senhor tem feito em suas vidas. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor nesta manhã. Amém. Amém. Eu convido você ainda de pé a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 121, e a gente quer agradecer àqueles que estão conosco nesta manhã, nos visitando, que Deus abençoe vocês grandemente, retornem outras vezes, sejam bem-vindos à nossa igreja. Salmo 121 é o texto que nós estaremos lendo nesta manhã. Esse texto ele é conhecido de muitos, conhecido da nossa igreja, e nos diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar nesse momento. Temos aí também uma equipe que está com as crianças nessa manhã. Caso você tenha os seus filhos aí, que já podem participar da classe, podem deixá-los aos cuidados dessa equipe, que vão cuidar muito bem deles, tá? Aos menorzinhos, fiquem à vontade com as mamães. Caso queira utilizar do berçário, fiquem à vontade, tá? Bom, gente, nessa manhã, o nosso olhar se volta mais uma vez justamente para essa realidade do cuidado que vem da parte de Deus sobre nossas vidas. É interessante porque nós, como seres humanos, diante das nossas fragilidades, diante dos nossos temores, algo que nós buscamos em meio à nossa caminhada é segurança. Eu não sei se você já parou para observar isso, que dentre itens que você busca para a sua vida e para a sua família, ali está a segurança. Às vezes nós observamos a realidade da nossa casa e vemos que precisamos de um pouco mais de segurança. Então nós trocamos as portas, colocamos as grades, aumentamos os muros. Quando nós observamos a realidade dos nossos empregos, por muitas vezes nós buscamos lugares que nos promovam segurança. Segurança a nós, segurança à nossa família, segurança à nossa casa, estabilidade. De outra forma também, quando nós olhamos para os quesitos que são dos relacionamentos, nós nos relacionamos com aqueles que de alguma forma nós entendemos que transparecem segurança também. Quando nós lidamos com alguns que nós entendemos que não são tão assim seguros, não são assim tão confiáveis, nós colocamos o pé atrás, nós agimos de modo diferente. Ao observar a realidade que nos cerca na sociedade, nós esperamos segurança. Esperamos que as forças públicas elas exerçam de fato o seu papel e nos dê aí segurança, cuidado, proteção sobre nós e sobre aqueles que amamos. Porém, de um modo muito especial, quando nós olhamos o relacionamento que é instituído entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, nós vemos também que existe uma pauta de segurança. Deus, ele quando se dirige a nós, ele se mostra como o guarda de Israel, ele se mostra como aquele que não dorme, ele se mostra como aquele que tem atenção extrema a todos os detalhes, nada passa desapercebido ao seu olhar. Ele é aquele que se posiciona dizendo, eu sou aquele que promovo a segurança de fato. Em mim vocês podem confiar. Mas quando observamos a realidade do lado humano, nós vemos que nessa perspectiva, a busca de segurança, ela é esperada quando relacionamentos do tipo começam. Seres humanos buscam, por meio de movimentos que promovam a espiritualidade, ambientes de segurança. Ambientes onde os seus corações possam estar ali guardados, protegidos. Ambientes onde as suas intimidades elas possam ser tratadas. Ambientes que tragam essa confiança de que ele não está sozinho. Vemos que nesta busca entre relacionamentos que buscam confiança, vemos que nessa busca onde seres humanos que têm a necessidade de ter segurança para poder dar o próximo passo, Deus, ele se apresenta como aquele que é digno de ser adorado, exaltado, e ele é o único que pode dar a nós toda a segurança necessária para o nosso desenvolvimento. O próprio livro de Salmos traz uma bela alusão, dizendo que, assim como a galinha, ela ali acomoda os seus pintinhos debaixo das asas, promovendo segurança, Deus ele cuida dos seus. Nós vemos em outras passagens essa realidade expressa por meio de Jesus.
Jesus, ele se apresenta à frente da humanidade e ele vai para a cruz e ele paga o preço dos pecados da humanidade, a fim de que pudéssemos ter vida eterna. Ele é aquele que nos garante a continuidade, ele é aquele que nos garante a segurança necessária para que possamos dar os passos devidos em direção a Deus. Porém, por vezes, esse nível de relacionamento, esse nível de segurança, nem sempre é algo fácil, nem sempre é algo comum por nossa parte em aderirmos e seguirmos. Eu fico observando, por exemplo, passagens como ali do povo diante do mar, que precisavam atravessar, e ali a ordem que foi dada foi: marchem. Foi preciso confiar. Algo que não havia acontecido antes, ali estava prestes a acontecer. Foi preciso confiar, foi preciso dar o passo de fé, foi preciso dar o primeiro passo e ver assim, então, as águas se abrindo para que o povo pudesse atravessar. Nós vemos que, diante de relacionamentos que envolviam alianças específicas, nós vemos Deus falando para Abraão: olha, leva o teu filho, o teu único filho, e oferece-o em sacrifício. Foi preciso confiança. Confiar que Deus iria prover o holocausto. Confiança de que Deus iria prover aquele que seria oferecido. Mas até então o que se tinha era apenas a figura do menino. Foi preciso confiar, meus amados irmãos. Quando nós vemos a realidade de Jesus andando sobre as águas, e ele convida ali Pedro a sair do barco e andar sobre as águas com ele também, foi preciso confiança. Uma confiança que não poderia estar pautada nos ventos, não poderia estar pautada no casco forte do barco, não poderia estar pautada na sua própria confiança, mas na confiança daquele que o chamou. E assim nossa vida, ela se desdobra em meios aonde nós estamos a todo tempo sendo questionados, tendo a nossa fé colocada à prova e perguntando a nós mesmos se de fato nós confiamos. Vemos no livro de Salmos, capítulo 121, a realidade de que o salmista destaca que Deus, ele é aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele é aquele que, comparado a algumas atribuições humanas, Deus é aquele a quem nós podemos recorrer. Crianças pequenas, quando caem, elas só têm uma palavra diante dos seus lábios, é gritar pelo pai e pela mãe. Em momentos de desespero na vida, na nossa mente vem algumas atribuições e realidades, como ligar para alguns números, e vem na nossa cabeça 190, 191, 192, 193, 180. Meus amados, mas o salmista, ele traz à tona a realidade que, diante de buscas a qual inimigos tentavam tirar a sua vida, ele tinha alguém em quem ele poderia se esconder, ele poderia confiar plenamente, e esse alguém se chamava Deus, aquele que estava acima dos montes, aquele que estava acima dos céus, aquele que estava vendo tudo a toda hora, em todo momento. Num contexto imediato, havia uma cultura na qual as pessoas atribuíam a determinados montes a figura de algumas divindades. E para trazer a realidade dessas divindades para o seu contexto de vida, para os seus apuros, para os seus momentos de dificuldade, essas pessoas, elas da onde elas estavam, elas olhavam para aquele determinado monte e elas traziam a alusão de que havia uma divindade ali que poderia socorrê-las. E aqui Davi, ele traz à tona essa realidade de olhar para os montes, assim como outros olhavam, mas não eram para qualquer monte ou para qualquer divindade. Ele traz à tona que o seu socorro viria do Senhor, vem do Senhor. Estava acima daquela perspectiva humana que alguns buscavam e poderiam assim ver. E isso, meus amados irmãos, tem muito a ver com a confiança, com a fé, com a segurança que temos em Deus. Confiar
em Deus é entender que, ainda que os nossos olhos não veem, Deus está presente, Deus está vendo, Deus está ali aonde nós estamos. É entender que, ainda que os nossos braços não alcancem, os braços de Deus Ele pode alcançar. É entender que, ainda que os nãos dessa vida venham a nós, Deus Ele sabe o momento certo de que o sim possa assim aparecer. E Davi, ele, diante de perseguições, diante de momentos onde as lutas e a vida dele estava à prova a todo momento, perseguido por exércitos inimigos, perseguido pela sua própria família, perseguido por aqueles que tinham de alguma forma soberba, arrogância, orgulho, inveja do que Davi estava fazendo. Davi, ele olha para além dos montes, ele não olha simplesmente para os montes, ele olha para além dos montes e ele entende que o socorro viria do Senhor. E esse que não somente fez os montes em que ali eram contemplados, mas aquele que havia feito os céus e havia feito a terra, aquele que estava no controle de todas as coisas, e aquele a quem de fato a humanidade poderia confiar. Diante disso, eu acredito que algumas coisas elas fazem muito sentido para nós hoje, em pleno século XXI, nos dias em que nós vivemos, que é justamente a partir do momento em que nós dizemos que nossas vidas, elas estão no Senhor. Qual tem sido o nível de confiança que nós temos tido em Deus, para que Deus possa resolver as coisas mais difíceis que por vezes passamos, vivemos e temos como desafios diante de nós? Qual tem sido o nosso nível de confiança? Porque existe uma linha, que é uma linha muito rasa, aonde por vezes as nossas confianças, elas podem se misturar com a confiança de Deus. Hoje nós vemos uma geração que está muito pautada na busca pelo conhecimento, na busca pelas graduações, e hoje facilmente você encontra jovens no auge dos seus 23, 24 anos, que já fizeram o curso de graduação, já fizeram a pós, já fizeram o doutorado, já estão migrando para um nível de conhecimento que é um nível excelente. E por vezes, a sua confiança, ela está cada vez mais pautada em si mesmo. E nisso nós precisamos tomar muito cuidado, porque não somente nesses níveis aonde o conhecimento, a inteligência é destacada, mas existem níveis aonde nós queremos colocar a nossa força, aonde nós queremos colocar o nosso entendimento, aonde nós entendemos que o nosso caminho sempre será o melhor. E nós mudamos, nós alteramos, nós tiramos Deus de cena e colocamos a nossa vontade, colocamos a nossa confiança. E isso é um passo para a morte. Se Davi tivesse confiado em si mesmo, ele teria certamente perdido sua vida antes do momento em que Deus ali havia colocado que os seus dias eram dias finais. Se Davi tivesse colocado a sua confiança no seu braço para destruir os exércitos inimigos, para agir de uma forma violenta frente à tortura que o seu filho estava fazendo contra ele, de agir contra Saul no momento em que ele pôde tirar a vida de Saul, e ele não fez, atentando para quem era Saul e para a posição que Saul estava vivendo, meus amados irmãos, se ele tivesse atentado para si, certamente os erros de Davi teriam sido maiores. Mas a confiança foi preciso ser colocada em Deus, confiar nas notas que soavam ali da voz de Deus, confiar nas ordens que vinham da parte de Deus. E Deus, meus amados irmãos, Ele continua ainda hoje, por meio da sua palavra, dando a nós o direcionamento e mostrando, simplesmente confiem, creiam, acreditem, eu estou no controle. A vida, por vezes, ela nos coloca tantas coisas que parece que nós desacreditamos. Desacreditamos das pessoas, desacreditamos do que as pessoas fazem, desacreditamos das estruturas em que as pessoas vivem, desacreditamos no Deus que formou as pessoas. E quando isso acontece, nós substituímos aquela confiança que deveria estar pautada em Deus para a confiança que está pautada em nós mesmos. A palavra nos mostra que maldito é aquele que confia em si mesmo, maldito é aquele que confia nas suas próprias forças.
A nossa força, ela só tem sentido quando ela é dinamizada e potencializada por Deus. E quando tudo isso está ali, acobertado pela boa mão de Deus, guardado pela proteção de Deus, guardado pela segurança que há em Deus. Diante de um contexto onde pessoas olhavam para determinados montes, instituíam divindades e tinham a todo momento ali surpresas, Davi, ele olha para mais além e ele observa uma realidade. Ele observa a realidade de que Deus, ele não está condicionado a um espaço, Deus não está condicionado a uma geografia, Deus não está condicionado a questões humanas. Deus é Deus. Deus, ele criou os céus e a terra. Deus, ele é aquele que olha para a humanidade com um olhar paterno. Deus é aquele em quem nós devemos confiar. Talvez você tenha grande confiança nas estruturas que você vive, talvez você tenha grande confiança no carro que você dirige, talvez você tenha grande confiança nos relacionamentos em que você está. Mas a realidade é que confiar em Deus vai muito além daquilo que nós vivemos e entendemos como confiança nos dias de hoje. Confiar a Deus é entender que Deus, ele está lá nos céus, mas ao mesmo tempo ele está aqui. Deus, ele é aquele que tem olhares por toda a humanidade, mas ele me vê na minha pessoalidade. E isso me leva tão somente a crer, a confiar, a acreditar, a depositar nele toda a minha fé. Nós podemos confiar em carros, podemos confiar em armas, podemos confiar em guerrilhas, mas nada disso se compara ao que Deus faz e aquilo que Ele é. Deus é Deus independente daquilo que nós somos. Deus, Ele é aquele que está dando a nós a oportunidade de vislumbrá-lo como quem está no controle, cuida de tudo e de todos e é digno de toda a confiança. Aqui, Davi, ele coloca que ele não deixaria com que o seu pé andasse por caminhos tortuosos. Ele é aquele que é o guarda de Israel e não dorme. Ele é aquele que se apresenta como o que guarda, aquele que está sob todo o controle, inclusive sobre aquilo que independe da realidade humana, aonde ele guarda de dia, ele guarda de noite, aonde ele guarda o visível, aonde ele guarda o invisível, aonde ele guarda a entrada, aonde ele guarda a saída. E nós, meus amados irmãos, temos diante das nossas oportunidades de escolha, crer ou não, confiar ou não nesse Deus que é 100% confiança. Muitos têm ido por um caminho que é um caminho triste, confiando em si mesmo, confiando nas suas realidades. Me lembro de uma história que dizia acerca de um jovem, a qual era um jovem que a sua vida foi uma vida muito positiva e ele logo muito cedo conseguiu alcançar a riqueza, poder, prestígio. E diante de uma realidade no qual ele tinha tudo, ele se via rodeado por pessoas enquanto ele poderia oferecer aquilo que ele poderia dar a elas. Até que num determinado momento da sua vida, aonde a doença chegou, aonde as riquezas foram embora, aonde ele se viu ali totalmente debilitado, ele não tinha mais aquelas pessoas no qual ele poderia confiar. Ele não tinha mais as riquezas no qual ele poderia confiar. Ele não tinha mais ninguém no que ele poderia confiar. E diante disso, foi apresentado para ele Salmo 121. E ele ali pôde entender que diante de tudo aquilo, o único a quem ele poderia confiar sua vida seria Deus. Aonde ele elevava os seus olhos para o alto, e de lá ele entendia que vinha o socorro. E o nosso socorro, ele virá certamente do alto. O nosso socorro, ele virá certamente daquele que tem um coração expansivo em amar, é justo com os relacionamentos, é aquele que julga retamente, mas tem nele toda a confiança e nele está todo o efeito. Aonde a humanidade busca em outros lugares e não consegue, nele está tudo aquilo
que de alguma forma precisamos. Nele está o amor, nele está a justiça, nele está a confiança, nele está todo o bom trato, nele está a salvação. Em Deus nós podemos confiar, em Deus nós podemos nos apegar completamente. E isso não precisa de pagamentos aleatórios, isso não precisa de pedágios para que até Ele cheguemos. Basta simplesmente confiarmos, meus amados irmãos. Basta simplesmente confiarmos. Confiarmos que Deus é esse que está acima dos montes, Deus é esse que está acima dos céus, Deus é esse que olha poderosamente por todos e que nos dá a graça de vivermos uma vida segura, sob o seu olhar, sobre o seu cuidado, sobre a sua atenção. De tudo o que nós precisamos, o que mais entra em destaque é justamente confiarmos no Senhor. Quando nós não confiamos, nós somos facilmente dirigidos a confiar em nós mesmos, nós somos facilmente dirigidos a mudar a nossa fonte de prazer, a mudar as nossas observações acerca do que Ele faz. Existem pessoas que não conseguem hoje mais ver as benevolências que Deus faz sobre sua vida. Existem alguns que acreditam que levantar, estar de pé, respirar é tão somente ato humano. A confiança dele está tão pautada nele que ele entende que isso é algo dele. Mas não, é presente de Deus. É Deus que está fazendo isso. Existem alguns que não conseguem ver mais a realidade de que Deus dá os livramentos, de que Deus Ele supre nossas necessidades, de que Deus Ele enviou tudo aquilo que nós precisávamos. E Deus mandou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, em favor da confiança e da segurança que foi perdida uma vez que o pecado entrou na humanidade. Deus é digno de toda confiança. Deus, Ele é digno de toda a nossa atenção, e nele nós estamos seguros, nele nós estamos protegidos. Não tenha Deus como alguém distante, longe. Tenha Deus como alguém que está perto de você. Tenha Deus como alguém que se manifesta por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio dos cuidados que temos tido uns com os outros, cuidados paliativos, cuidados preventivos, cuidados que mostram o cuidado de Deus sobre nossa vida. Em meio a grandes tribulações, os nossos olhares podem ser dirigidos para as aflições, mas também podem ser dirigidos para aquele que dá toda a segurança, que nos protege, que nos guarda, que nos livra e que nos dá uma vida que é acima da vida que nós vivemos. Diante disso, qual tem sido a sua escolha? Confiar em si mesmo ou confiar em Deus? Diante de algumas pressões, qual tem sido a sua escolha? Confiar no seu tato ou confiar naquilo que Deus tem reservado para você? A falta de confiança em Deus, por vezes, nos leva a assumir responsabilidades que são responsabilidades indevidas. A falta de confiança em Deus faz com que nós nos agreguemos a divindades pagãs. A falta de confiança em Deus faz com que nós nos coloquemos sobre nós fardos tão pesados que nós não podemos sustentar. Pois bem, confiemos em Deus. Como diz Mateus capítulo 11, a partir do versículo 27, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E assim encontrarei descanso para as vossas almas. Confiar em Deus é descansar em Deus. É crer que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. É crer que enquanto nós estamos acordados, Deus está trabalhando. É crer que os planos de Deus são maiores do que os nossos. É crer que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. E diante de tudo isso, viver o que Deus tem para nós, certamente é o melhor. Existe uma missão que Deus, na eternidade, designou para você. Viva essa missão confiante e seguro de que Deus, Ele dará êxito a você até o final. Não deixe que as vozes deste mundo distraiam você. Não deixe que as palavras que vêm
de forma contrária, mude as decisões que já foram pautadas. Mas simplesmente confie em Deus, creia em Deus. Não tome decisões ou não tente ser você esse braço que vai fazer aquilo que Deus não fez. Apenas confie, creia, acredite. Saiba que Deus está no controle. E diante de tudo isso, os nossos olhos se voltam para os montes. E vai além dos montes, da onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem dos céus. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Em meio à falta de oxigênio, Deus ele vai nos dar o oxigênio. Em meio a ambientes de violência, Deus vai nos dar a proteção. Em meio a ambientes escassos, Deus vai colocar à nossa mesa aquilo que nós necessitamos. Simplesmente confie em Deus. Um dos grandes erros que a humanidade tem praticado é justamente confiar em si mesmo. E quando nós confiamos em nós mesmos, nós fazemos as coisas avessas àquilo que Deus tem para nós. Portanto, confiemos no Senhor. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guarda que não dorme, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Não desvie o seu olhar para outro lado. Confie tão somente no Senhor, e certamente dele virá o socorro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que juntos possamos tão somente crer e confiar nesse Deus que é vivo, real e intercede por nós a todo momento, a toda hora. Vamos orar nesse momento, meus amados irmãos, e diante dessa realidade, o convite é confiar em Deus, voltar o nosso olhar para Jesus, voltar o nosso olhar para Deus, voltar o nosso olhar para aquele que, de fato, pode nos dar segurança, pode suprir nossas necessidades, pode nos dar o alívio das nossas dores. E diante disso eu quero convidar você a orar comigo, e juntos nós vamos estar, assim, mais uma vez, colocando nossas vidas diante do Senhor. E o convite nessa manhã é: confia mais no Senhor. Olhe para o Senhor. Creia que Ele, no momento certo e oportuno, dará o socorro, dará o alívio e dará a direção para que você possa se ver aí salvo e seguro. E agora Ele está fazendo isso. Talvez até aqui, em alguns momentos, você tenha pensado em agir do seu jeito, em fazer da sua forma, mas o convite é o contrário. Ao invés de olhar para si mesmo, ao invés de olhar para aquele que te magoou e querer dar o troco, ao invés de olhar para aquela estrutura que te feriu e você quer feri-la também, olha para o Senhor, olha para o alto, libera o perdão, libera nesse momento o seu coração, para que Deus possa fazer aquilo que é preciso, e você possa assim experimentar da segurança, do alívio e do socorro que vem do alto. E diante disso, nós queremos orar, e se você quer orar juntamente comigo, eu convido você a ficar de pé no seu lugar, e nós vamos orar. Eu volto o meu olhar para o Senhor, eu volto o meu olhar para o alto, eu volto o meu olhar para a cruz, eu volto o meu olhar para aquele que tudo faz, para aquele que tudo pode, eu volto o meu olhar para aquele que me dá segurança, Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja no nosso caminhar. Vamos orar então? Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por destacar mais uma vez a realidade de que o Senhor é aquele que é o nosso protetor, o nosso Redentor, o Senhor é aquele que nos dá alívio em meio às opressões da vida, o Senhor é aquele que nos livra das turbulências, o Senhor é aquele que vai além dos montes, vai além do céu, vai além da terra, o Senhor é aquele que do alto responde a nossa oração. Obrigado, Deus, por falar ao nosso coração, e nesta manhã, mais uma vez, nós pedimos uma coisa somente, que o nosso olhar seja redirecionado, que o nosso coração seja redirecionado, que não tomemos decisões pautadas em nós mesmos, que não venhamos confiar em nós mesmos, mas que possamos confiar tão somente no Senhor. O Senhor tem uma história
que certamente é boa, perfeita, agradável, e nós queremos viver essa história. Independente do que nos ocorrerá, nós queremos crer, confiar, acreditar e confiar tão somente no Senhor. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, e assim nós nos sentimos seguros. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos por tudo e bendizemos ao Senhor. Amém